Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12. Eu não vou repetir as duas primeiras igrejas, porque no domingo passado nós usamos só para revisar sobre as duas primeiras igrejas. Se os irmãos ainda não frisaram, ainda não gravaram na sua mente, no seu coração, você pode pegar o áudio aqui comigo. Pode trazer um pendrive, a gente passa aqui 5 minutinhos, você pode adquirir aqui de graça. Adquirir de graça, é bom demais, não é? Pode pegar de graça aqui e ouvir depois as ministrações. Acredito que você vai ser muito abençoado. Nós falamos das duas primeiras igrejas. Qual que é a primeira igreja que nós estudamos, irmãos? A igreja em Éfeso. E a segunda igreja que nós falamos foi a igreja em Esmirna. E hoje nós vamos estudar a igreja em Pérgamo. Olha só o verso 12. Explicar do que é o assunto. Bom, por que nós estamos estudando as igrejas? Né? Às vezes você fala, pastor, o que eu tenho a ver com a igreja lá do Apocalipse? Bom, como eu disse para os irmãos, nós podemos estudar essas igrejas de 3 formas. Nós podemos estudá-las do ponto de vista histórico, que é o quê? É aquilo que essas igrejas foram, né? Como que foi a cidade, como que eram as doutrinas. Esse é o ponto de vista histórico. Você vai ver aí nos livros de história. Se você for pesquisar, você vai ver a respeito desses assuntos aqui. Inclusive a igreja de hoje, que é a igreja de Pérgamo, é uma das igrejas que é muito estudada. Né? Foi um momento ali que Martinho Lutero, ele reformou a igreja. Então essas 3 igrejas que nós vamos finalizar hoje, é a primeira parte. São as igrejas que já passaram, elas já existiram, né? E, como que eu posso dizer? As 4 que se seguem, elas ainda estão vivas. São igrejas que ainda estão acontecendo, né? E nós temos que olhar e checar qual que é a igreja que agrada mais o Senhor. Bom, em cada uma dessas igrejas, eu falei para os irmãos que existem elogios, mas existem também exortações. Elogios de quem, pastor? Exortações de quem? Do próprio Deus. Quantos querem receber um elogio do próprio Deus aí? Diga aleluia. Então, por que é bom nós estudarmos essas igrejas? Para que você possa aprender o que Deus valoriza. E para que você também possa fugir do que Deus exorta, do que Deus não gosta, do que Deus não quer. Então, hoje nós vamos falar da igreja que está em Pérgamo. Olha o que diz o verso 12 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Diga, doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Diga, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Verso 16, portanto arrepende-te, e se não venho a ti sem demora,
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você antes de nós iniciarmos aqui. Pai, nós apresentamos, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, como terra árida, ó Deus, preparada para receber a semente da Tua palavra. Ó Deus, planta hoje, Senhor, semente, semeia no coração do meu irmão, ó Deus, a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Abençoa-nos, Senhor, com essa mensagem hoje. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, de toda superficialidade neste lugar. E leva-nos, ó Deus, ao pleno conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Essa igreja, talvez os irmãos perceberam, ela é uma igreja, talvez uma das que mais recebem críticas, ou pelo menos a que recebe as críticas mais duras. Essa igreja aqui de Pérgamo foi uma igreja que, eu falei para os irmãos que a igreja em Éfeso foi a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna foi a igreja do segundo e do terceiro século. Foi uma igreja que viveu debaixo de muita perseguição. Por que eles eram perseguidos? Porque havia um imperador. E o imperador, então, decidiu construir uma estátua. E todos os habitantes daquele governo, daquele estado, deveriam, então, se prostrar diante da estátua. Só que os cristãos se recusavam a adorar aquela imagem. E aí o que acontecia? Eles eram vistos como inimigos do Estado e eram mortos. Muitos foram colocados ali em coliseus, né, para serem devorados por leões. Tudo por quê? Tudo porque decidiram adorar somente a Jesus. Tudo porque decidiram não se contaminar com as coisas do mundo. Essa era a igreja de Esmirna. E eu falei isso aqui para os irmãos. Mas nessa igreja, nós vemos agora a igreja a partir do 4º século. A igreja de Pérgamo. Pérgamo vem da palavra, ou melhor, você fala Pérgamo, você lembra de quê? Pergaminho. Talvez você não saiba de onde que surgiu o pergaminho, mas surgiu aqui nessa cidade de Pérgamo, né? E interessante é que todas essas cartas que nós falamos, ela é direcionada primeiramente ao anjo da igreja, não é verdade? Se você olhar aí, todas as cartas começam. O anjo ao anjo da igreja escreve, aquele que tem os 7 candeeiros, aquele que passa no meio dos 7 candeeiros, que tem as 7 estrelas nas mãos. A igreja de Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e é o último, o que estava morto e reviveu. Só que nessa igreja, o Senhor se apresenta de uma forma diferente. O Senhor se mostra de uma forma diferente. Mas interessante aqui, antes de mostrar para você como que o Senhor se revela, eu quero mostrar para você a importância dos anjos. A importância dos mensageiros. Porque anjos aqui é o mesmo que mensageiros. É o mesmo que líderes. Eu falei para os irmãos aqui que os anjos das igrejas são os pastores delas, são os mensageiros, mas não necessariamente o pastor que tem o título em si, mas aqueles irmãos que receberam a incumbência e o encargo de quê? De liberar a mensagem do evangelho. Quantos aqui falam de Jesus, diga amém. Quantos creem nele aqui, diga aleluia. Então você é um anjo, você é um mensageiro de Deus, aleluia. É um mensageiro. Você carrega o encargo de ser um mensageiro. Agora, preste atenção. Eu estava estudando aqui para essa mensagem. E aí, eu estava vendo uma história de um carteiro. Há um tempo atrás, eu não sei qual país foi. Que ele
conseguiu não entregar, de propósito. Ele não entregou 15 toneladas de carta. 15 toneladas. O correio foi lá na casa dele, foi checar. Ué, por que você não entregou? Não, estava com vontade não. Agora, eu te pergunto, 15 toneladas de carta, fez alguma diferença na vida de algumas pessoas, sim ou não? Meu amigo, tem gente que estava esperando a carta que iria confirmar se ele iria ser empregado ou não. E aonde que estava a carta? Lá na casa do bonito. Dá uma raiva isso? O povo deve ter vontade de matar um carteiro desse. Sem contar aquela pobre coitadinha que mandou a carta para o amado, falando, olha, eu te amo, ou você dá o próximo passo, ou então não tem mais nada entre nós. E aonde que parou a carta da pobre? Lá no porão do carteiro. O cara nunca ouviu. A mulher está valente com ele, brava, não quer nem falar com ele mais. Ele nem sabe o porquê. Porque nem chegou a carta. Imagine a interferência que aquilo não deu. Imagine quantas pessoas que deixaram de receber, às vezes ali bênçãos, de receber propostas, tudo por causa de um bendito carteiro. Bendito para não falar outro nome, né? E aí eu vendo essa entrevista, e eu falei, meu Deus, mas como é que o cara faz um negócio desse? O outro estava lá, às vezes ia receber o presente do ano, o presente que ele queria, e o camarada escondeu, não entregou. Aí, você fica indignado ouvindo uma história dessa, não fica? Pensou se acontecesse com você? Você está querendo receber uma resposta, e aí alguém vai mandar uma carta para você. Só que aí algum carteiro decide, ele entende por bem, fala que você não merece receber essa carta, e ele vai ficar com ela. Você descobre um negócio desse, dá uma indignação, não dá? Mas olha para cá, nós somos carteiros também. Nós somos mensageiros também. Só que nós carregamos uma mensagem muito mais importante. É a mensagem que existe um Deus que salva. É a mensagem que existe um Deus que cura. É a mensagem que muitos estão querendo ouvir. Mas às vezes nós somos carteiros egoístas. Que guardamos só para nós. Temos a cura, mas guardamos só para nós. Temos o remédio, mas isso fica exclusivo para o meu uso. É egoísmo, não é? Você não falar de Jesus para os outros. É como se fosse esse carteiro aqui que não tem encargo, que é infiel. Mas preste atenção, nós precisamos hoje ser achados fiéis para liberar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa igreja de Pérgamo, então, o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, recebeu uma palavra, recebeu uma direção. Só que a igreja de Pérgamo, como eu disse para os irmãos, é a igreja do 4º século. Se você for estudar isso aqui, você vai perceber que havia um camarada chamado Constantino. Alguém já ouviu falar do imperador Constantino? Poucos, né? Não prestou atenção na aula de história, né? Naquele dia. Ei, pastor, nunca gostei de história. Pois é, pois agora você vai fazer falta para ti. Mas eu vou contar para você, você bonzinho. Só que você presta atenção aqui. Olha só. A Bíblia fala que um imperador chamado Constantino estava dormindo. E aí ele teve uma visão. Ele teve uma visão e nessa visão ele via uma cruz e ouviu também uma voz dizendo o quê? Com este símbolo você vencerá. Com este símbolo você vai prosperar. Aí Constantino acordou no outro dia, empolgado, né? Era o homem mais poderoso ali naquela época. O imperador poderosíssimo. Aí o que acontece? Constantino então decidiu colocar o símbolo da cruz em todos os escudos, em todos os umbrais, portais, tudo que ele tinha direito. Colocou o sinal da cruz para então profetizar e receber aquilo. Porque ele falou, rapaz, eu tive uma visão dessa, então agora eu vou colocar nos escudos dos meus soldados,
porque eu vou vencer com esse sinal. E aí ele percebeu que as coisas começaram a melhorar, começaram a prosperar, as batalhas eram vencidas muito mais facilmente. Aí um belo dia, ele fica sabendo que existe uma religião, cujo Deus, o centro principal era Jesus, um homem que havia morrido aonde? Aonde que Jesus morreu? Aí o que que ele disse? Eita, é Deus, esse é o Deus verdadeiro. Chega de Zeus, chega desses deuses aí, aquele ali é o que eu vou seguir. Se é o sinal que eu vou prosperar, a voz bradou e disse que é através daquele sinal que eu vou vencer, então eu vou seguir essa religião. Então o cristianismo, que era visto como uma seita, os cristãos serviam só para morrer no meio de estádios, serviam só como palhaços, agora se tornou algo mais sério. O imperador faz parte da igreja. O imperador agora começa a liberar algumas outras questões, começa a gerar uma espécie de incentivo religioso. O incentivo era o seguinte: se você servir a Deus na minha igreja, você vai ganhar um pão fresco e uma roupa nova. E outra, você vai ser chegado do imperador, meu amigo. Você vai participar do culto que o imperador vai estar. E ainda mais, eu ainda vou te dar umas moedinhas. Todo culto que você for, eu vou te dar uma moeda de prata. Pra você comprar ali os mantimentos da semana. Aí o que aconteceu? A igreja que era perseguida, a igreja que era totalmente pobre, que era a igreja de Esmirna, que nós falamos o quê? Que uma das coisas que o Senhor viu foi o quê? Que era uma igreja totalmente pobre, naturalmente falando. Agora explode. A igrejinha, pequenininha, só morria gente, agora incha. Incha mesmo, no sentido literal da palavra. Não tinha mais lugar para reunir. Agora é a religião oficial, meu amigo. Se eu não sou cristão, eu tenho um problema agora com o Estado. Eu tenho um problema. E se eu sou cristão, eu vou ter só benefícios. Mas qual foi o problema aqui? Qual foi o problema que aconteceu? As pessoas começaram a ir para a igreja não por causa do Senhor. Eles começaram a ir para a igreja simplesmente por causa do imperador. Eles não iam e se convertiam. Eles não tinham os seus corações transformados. Eles iam pelo simples fato de que agora era quase que uma lei eu participar do culto. Quase que uma lei. E a igreja agora começa a se corromper. Por isso que a igreja, esse nome Pérgamo, significa mistura. Porque foi a igreja que se misturou com o Império Romano. Pérgamo significa união ou casamento. Foi o momento que a igreja se casou com o mundo. Começou a fazer as vontades do imperador, porque senão agora, o que é melhor? Um dia nós estamos morrendo, estamos servindo de espetáculo para leão, e agora o imperador está comigo, meu amigo. Eu vou bajular esse cara até... E aí começaram a bajular. Aí o imperador falava, uai, mas lá onde a gente adorava, tinha a deusa Diana. Como que era a deusa Diana? Era Diana com um menino no colo. Era a imagem. Eles adoravam a imagem, precisavam de uma imagem. Falavam, aí aqui vocês não adoram imagem nenhuma? E o povo falava, não, aqui a gente adora Cristo. Ele falou, não, mas vamos pôr uma imagem. Senão o povo não vai querer vir para essa igreja. Aí foram lá e criaram a imagem de Maria com Jesus no colo. E começaram então a adorar aquela imagem. Começaram então a declarar sobre ela, assim como faziam nos tempos antigos. Então só mudaram os nomes. Antes eram a deusa Diana, eu esqueci o nome do camaradinha lá, filho dela. E agora é Maria com Jesus no colo. É a mesma imagem, o mesmo desenho, o mesmo formato, só muda o nome. Mas não somente isso. A igreja não tinha lugar para reunir, não cabia. A igreja se reunia nas casas. Mas agora o imperador tem dinheiro para fazer. Você tem uma ideia? Hoje existe uma catedral. E ela
é uma das catedrais mais antigas que existem. Foi criada por quem? Por Constantino. Ele começou a criar templos, lugares de reunião. E aqui começou então o templismo. As pessoas achavam que para buscar a Deus tinha que ser no prédio, no templo. Antes elas buscavam a Deus em qualquer lugar. Clamavam ao Senhor nas suas casas. Mas agora entrou a religiosidade. Eles achavam que para buscar a Deus tinham que estar no templo. E a igreja se corrompeu. Por um lado, talvez você fale, mas a igreja teve muitas vantagens. Mas a igreja agora ficou rica. A igreja agora tem tudo. Pois eu posso te declarar que tiveram muito mais desvantagens do que vantagens. Tanto é que o próprio Senhor fala, vocês habitam aonde está o trono de Satanás. Essa igreja, ela está implantada aonde está o trono do próprio diabo. Não dá uma confusão na sua cabeça? Como é que alguém pode buscar a Deus, sendo que o trono do capeta está lá? O trono do diabo está lá? Essa crítica que o Senhor fala para a igreja em Pérgamo. Mas qual que é a revelação? Vamos lá. Verso 12, olha o que diz. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Diga comigo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pastor, o que é a espada afiada de 2 gumes? Você pode passar de cá ou de cá. Ela corta do mesmo jeito. Não é igual aquelas faquinhas que a gente tem, né? Ela corta de tudo que é lado. Entende? É a espada afiada de 2 gumes. Por que o Senhor se revela então dessa forma? Porque é como se ele estivesse falando o seguinte: essa espada de 2 gumes é apta para separar a igreja do mundo, para separar a igreja do Estado, do mundanismo. Irmãos, se você for olhar, o que tem são misturas dentro das igrejas. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado para quê? Cuidado para não sermos mundanos disfarçados de crentes. Domingo aqui é muito fácil ser cristão, é ou não é, meus irmãos? Olha para o rosto do seu irmão aí, vê se ele está com cara de crente. Tá, não tá? A Bíblia na mão, todo mundo vira santo. Mas qual que é a realidade mesmo? É o que nós somos durante a semana. Quando ninguém está nos vendo, qual que é a nossa postura? Então o Senhor aqui agora, Ele fala, eu sou a espada. A espada é o quê? A palavra de Deus. Há poder na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Para você ter uma ideia, por que há tanto poder na palavra? O Senhor diz, naquele dia, quando eu vier guerrear contra o anticristo, eu vou guerrear com a espada que está na minha boca. Às vezes a gente fica imaginando Deus com a espada na boca e matando os bichos, né? Mas que espada é essa? É a palavra. O mesmo Deus que falou, haja luz, e houve luz, é o mesmo Deus que vai falar, morre anticristo. E vai morrer. É simples assim. Nós servimos a um Deus que age através das palavras. Esses dias lá na conferência em Palmas, nós estávamos ouvindo o exemplo de Lázaro. Lázaro foi aquele cidadão que morreu e ficou 4 dias morto. E aí Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Só que quando Jesus chega para ressuscitar, o que Jesus fala? Lázaro, ressuscita! E aí sai lá igual uma múmia, Lázaro, todo envolto num lenço e ressuscita. Por que o Senhor falou Lázaro ressuscita? Porque se ele fala só ressuscita, meu amigo, era capaz de todo mundo que estava morto ressuscitar. Por quê? Porque há poder na palavra. Há poder quando o Senhor fala. Quando Deus fala, as coisas estremecem. Quando o Senhor fala,
as cadeias se quebram. Quando o Senhor fala, as barreiras se lançam por terra. Quando o Senhor fala, a Bíblia diz que no último dia, no grande julgamento, os demônios, o diabo vai se render diante dele. Sabe por que vão se render diante dele? Porque ele vai lançar a palavra. Nem o diabo consegue manter o joelho esticado diante da palavra. Nem o diabo. Está me entendendo? Para o diabo agir, ele precisa de quê? Ele precisa da palavra. Você vê o exemplo de Jó. Jó passou por uma tribulação terrível. Mas por quê? Porque Deus permitiu. O diabo foi lá pedir: Senhor, deixa eu atentar ele lá. Ver se ele é crente mesmo. Uai, pode ir lá, só não mata. Aí depois que Deus fala isso, aí que o diabo pode agir. O diabo, até para o diabo agir, ele só age se tiver a liberação de Deus. Eu sei que muitos às vezes ficam pensando, existe uma batalha entre Deus e o diabo. Mas preste atenção, não há batalha entre Deus e o diabo. Como que pode haver luta entre o Criador e uma criatura? Não há. Não há guerra entre Deus e o diabo. Qual que é a vitória? Qual que é a conquista? É nós que fomos criados por Deus, a imagem de Deus, guerrearmos contra o diabo e vencermos a ele. Quantos aqui são vencedores? Diga glória a Deus. Levante sua mão direita e diga assim: eu sou um guerreiro de Deus. Nada, diga nada, pode prevalecer contra a minha vida. Aleluia. Nada, irmãos. Nada pode prevalecer contra você. Em Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Aqui Lucas, ó. Vê com ele aqui o que ele está querendo. Tá, ele vai ver o que você quer aí. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Presta atenção aqui, irmãos. Deixa ele. A palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Servimos a um Deus que criou tudo pela palavra. E esse é o poder. Então quando o Senhor fala, eu sou aquele que é como a espada, Ele está se revelando então para dividir, para separar a igreja do mundo. Mas qual que é a mensagem? Nós estamos estudando aqui, tem um esboço. Qual que é o esboço dessas igrejas? Existe a revelação do Senhor, diga a revelação do Senhor, a mensagem para a igreja e a promessa para o vencedor. Diga para o seu irmão, revelação do Senhor, mensagem da igreja e a promessa para o vencedor. Quantos querem receber a recompensa aqui diante de Deus? Diga aleluia. Essa é a recompensa. É a promessa que Deus tem. Cada uma dessas igrejas, nós vemos aqueles que são vencedores. Olha qual que é a mensagem da igreja. Verso 13. Em Éfeso nós vemos o quê? O Senhor falando: conheço a tua obra, o teu labor e a tua perseverança. Porém eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Na igreja de Esmirna, nós vemos o que? O Senhor falando: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, porém você é rico. Amém? Mas aqui o que o Senhor conhece? Qual que é a mensagem aqui? Verso 13, diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Primeira coisa que o Senhor diz aqui é o que a respeito dessa igreja? Que é uma igreja
que habitava aonde tinha o trono de Satanás. Pastor, por que o Senhor fala isso? Ele, na verdade, está dando um elogio aqui. Que ele diz o quê? Vocês estão num lugar, vocês estão numa cidade que o trono de Satanás está estabelecido. E muitos de vocês permaneceram firmes no meu nome. Muitos de vocês permaneceram firmes na minha fé. Amém, meus irmãos? Quantos aqui querem permanecer firmes no nome do Senhor e na fé nele até o fim? Diga glória a Deus. Então o Senhor, a primeira coisa que ele diz é isso. O trono de Satanás está, vocês estão no lugar onde o trono de Satanás está estabelecido. Porém, vocês mesmo estando nesse lugar, não negaram o meu nome e não negaram a minha fé. Aleluia! Então, no cristianismo genuíno que nós vemos na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna, onde os cristãos morriam por causa do Senhor, nós vemos aqui agora sendo substituído por templos. O povo está muito mais preocupado com o templo, muito mais preocupado com o conforto, muito mais preocupado com as coisas naturais do que com as coisas espirituais. Isso é um problema. É um problema. Pastor, você está dizendo que nós nunca vamos ter um lugar melhor? Você está dizendo que nós nunca vamos poder ter uma cadeira melhor, um ambiente melhor? Não estou dizendo isso. Mas a questão é, nós não podemos viver só em função dessas coisas. Tudo isso é secundário. Amém? O que importa é o quê? O que importa é aquilo que você está vivendo de acordo com a palavra de Deus nos nossos dias. Amém, irmãos? Aleluia. Então a igreja de Pérgamo, ela começou a dar ênfase nos cleros e nos leigos. Nós vimos que em Éfeso havia o ensino dos nicolaítas. Só que aqui, na igreja de Pérgamo, nós já vemos o que? A doutrina dos nicolaítas. Qual que é a diferença do ensino ou da obra para a doutrina dos nicolaítas? Que a doutrina já virou uma ideologia, já virou uma forma de viver, uma prática que não é só de alguns, já cresceu, se tornou algo na mente das pessoas. E o que era a obra dos nicolaítas? É achar que só alguns poderiam fazer. É achar que só uns podem orar a Deus, que só alguns podem provar das bênçãos do Senhor e outros não. Ou que só o pastor pode expulsar um demônio, ou que só o pastor pode evangelizar. Meu irmão, isso é obra de quê? Dos nicolaítas. A Bíblia fala lá na carta aos Efésios o quê? Que ele odeia as obras dos nicolaítas. Odeia. Mas aqui, o interessante é que no meio desse cenário, né, de pessoas querendo ser engrandecidas pelo imperador, o foco não é mais Deus, o foco é o imperador. O foco agora não é mais agradar Jesus, o foco agora é agradar a Constantino. O alvo principal agora não é mais ganhar pessoas para Jesus, porque agora já tem todo mundo que eu quero. Todo mundo. Maravilha, ninguém precisa pregar mais. Ninguém precisa falar mais de Jesus para ninguém. Virou um bando de crente preguiçoso. Vai lá, senta, ouve o culto e vai embora. Vai, senta, ouve o culto e vai embora. Ninguém fala de Jesus, ninguém faz diferença em lugar nenhum. Mas olha para cá, isso não aconteceu só naquela época. Isso acontece muitas vezes hoje também. Você tem que tomar o cuidado para não cair no engano de achar que você não pode ser usado por Deus também. Todos nós podemos ser usados por Deus. Amém, meus irmãos? Diga para o seu irmão, você pode ser usado por Deus. Quer ver como você pode ser usado por Deus? Libere aí uma palavra de ânimo para o seu irmão. Fala algo de Deus aí para ele. Deixa Deus usar você aí. Fala aí, pelo menos uma palavra. Fala, irmão, Deus vai te fazer mais feliz.
Deus vai prosperar mais sua vida. Libera aí uma palavra. Amém ou não? Você só tem que fazer isso agora, sem o pastor pedir. Fazer lá no seu trabalho. Fazer a diferença lá onde você vive. No ambiente que você mora. Entende? Então, nessa igreja nós vemos aqui uma testemunha fiel, chamada Antipas. Está aí no verso 13 ainda, né? Ali houve também um certo Antipas. Como no caso dos Nicolaitas, que eu expliquei para os irmãos, como não há nenhum registro histórico a respeito desses nomes, nós entendemos o quê? Que o Senhor está querendo nos mostrar algo que é profético. Então nós precisamos entender o sentido da palavra. Qual que é o significado da palavra? Antipas, ela pode ser dividida em duas palavras, que é anti, que significa contra, e paz, que é tudo. Então é aquele que é contra tudo. Mas não é aquele que é contra tudo que é antipático, que é chato. Não é aquele que é contra tudo, que é só para contrariar a opinião de todo mundo. Porque hoje em dia, se você for olhar nas faculdades, quem que é o mais inteligente? É aquele que vai contra. Vai lá e põe o dedo na cara do professor e fala, não, isso aí não é assim não. Fala, aquele ali sabe. Não é esse Antipas aí, não é esse antipático, não é aquele que vai contra. Não é esse o foco em si. Esse Antipas aqui, ele ia contra o quê? Ele ia contra aquilo que o mundo estava fazendo com a igreja. Aquilo que a igreja havia se tornado. Então, o que era ser Antipas aqui? Era ir contra tudo aquilo que o mundo estava oferecendo no meio da igreja. Se a nossa maneira de viver não é contrária à do mundo, meu irmão, você nunca será um vencedor. Se você acha as coisas do mundo normal, se você vive segundo as coisas do mundo, esquece, você não será um vencedor. Eu preciso falar para os irmãos aqui a diferença da salvação do reino. Salvação é mediante Jesus. Jesus morreu no nosso lugar e nos salvou. Mas o reino é mediante ao quê? Mediante ao esforço, as obras que nós vamos fazer diante de Deus. Se nós queremos reinar diante de Deus, nós precisamos de quê? Precisamos de ser Antipas. Precisamos ser pessoas que são contra aquilo que o mundo oferece. Se para o mundo é normal o sexo antes do casamento, para nós é anormal, porque a Bíblia diz que é anormal. Entende? Se a Bíblia fala algo e o mundo diz que é comum, que é normal, todo mundo faz. Uma vez o irmão chegou para mim falando, pastor, é melhor adequar. Eu não lembro o que foi. Não sei se foi sobre homossexualismo, o que é. O irmão falou, é melhor adequar. Não critica não, melhor adequar. Eu falei, não é melhor adequar, sabe por quê? Porque a Bíblia não adequa. A Bíblia já foi escrita, entende? Não é uma questão de homofobia, não é uma questão de, o que eu posso dizer, de racismo, entende? É uma questão de crer naquilo que a palavra fala, é ser contrário àquilo que a Bíblia condena, e ser a favor daquilo que a Bíblia aprova. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Diga aleluia. Não adianta, irmãos, você está bem com todo mundo e está mal com Deus. Ouviu o que eu te disse? Não adianta estar bem com todo mundo. Amiguinho, gente boa, gente fina. Aquele ali é gente boa demais. Não adianta estar bem com todo mundo e chegar diante de Deus e estar mal. Não adianta nada. É melhor estar mal com todo mundo e bem com Deus. Não é? Ou melhor estar bem com todo mundo e com Deus, você não vai estar nunca. Entende? Não vai estar nunca. Se você é Antipas, se você é contra as coisas do mundo, você vai ser julgado. Se você falar lá, no seu trabalho, na sua escola, que você decidiu não ter relação antes do casamento, eita rapaz, mas você vai ser criticado. Mas você vai ser zombado. Olha o viadinho.
A lésbica, tá vindo a crentinha. Ô santinha do pau oco. Vai ser criticado. Criticado por quê? Porque está indo contra o que o mundo está ensinando. Está indo contra aquilo que as coisas do mundo estão querendo colocar na nossa cabeça. Irmãos, busque agradar ao Senhor. Busque ser fiel diante de Deus. Amém? Cuidado com o estilo de vida duplo. É um na igreja, mas é outro lá fora. Cuidado com aquelas pessoas que dizem, negócios são negócios, igreja à parte. O que ele está dizendo? Na igreja eu tenho que ser uma coisa, mas no meu negócio eu posso dar uma roubadinha. O negócio à parte, igreja à parte. Não é a mesma coisa, igreja e o meu trabalho não se mistura, pois mistura sim. Você não deveria fazer negócio errado. Você não deveria, quando o seu chefe fala para você, fala, não, diz que eu não estou, fala que eu não estou aqui não, mandando você mentir, você deveria falar, ou você vai demitir a mim, ou você vai atender o telefone. Que eu não vou mentir não. Isso é ser antipas, entende? É ir contra o que o mundo fala. Ah não, pastor, mas aí é exagero, uma mentirinha de nada, eu vou perder o emprego. É melhor você perder o emprego do que você não reinar. Entende? Irmãos que se misturam demais. Uma vez eu lembro que eu trabalhava, e aí meu chefe chegou com um vídeo pornográfico. O chefe, no ambiente de trabalho. Falou, João, aqui esse vídeo aqui, você gosta? Eu achei que era um desenho, alguma coisa. Quando eu olho lá, a cena mais feia do mundo. Camarada lá tendo relação sexual com uma mulher, sei lá o que era aquilo. E aí, eu olhei e falei, uai, mas você tem que me respeitar. Ele falou, uai, mas por quê? Você não gosta não? Eu falei, não, não gosto não. Dessas brincadeiras aí eu não gosto não. Esse tipo de vídeo aí eu não gosto. Ah, mas não sei o que, você é viado? Eu falei, não, não sou viado não. Essa é uma opção que eu tive. Eu não quero ver esse tipo de vídeo, você não me mostra. Isso é uma questão minha. E aí depois que eu falei isso, falei sério, ele viu que eu estava sério mesmo. Se ele continuasse com aquilo, eu ia pedir demissão. Aí ele parou. Por que parou? Porque viu que eu era contra as coisas do mundo. Mas tem gente aqui que o amiguinho chega lá, olha o vídeo aí, olha o vídeo. Ele... Meu Deus do céu. Ah, irmãos. Acho que Deus fica com nojo de você. Nojo. Entende? O cara conta lá piada imoral, você ri. Oh, irmãos, corta na lata. Fala, não curto esse tipo de piada. Se quiser contar piada para mim, conta outra piada. Piada imoral para mim não vale. Para mim não conta. Alguém fala, pastor, mas isso é ser careta. Se eu fizer isso aí, eu vou ser criticado. É perigoso sofrer até bullying. Pois sofra. Pois sofra. Pois seja chamado de gay. Seja chamado de homossexual, porque eu era. Não é porque tinha mão quebrada. Não é porque andava rebolando, não. É porque decidi não namorar. Decidi só isso. Sabe o que eu falei? Eu não vou namorar. Só vou namorar quando for casar. Entende? Aí o povo me chamava de gay, me chamava de homossexual. Irmãos, nós temos que ir contra as coisas do mundo. Eu sei que aí fora a menina completa 15 anos, o que o pai louco faz? Louco, eu chamo de doido. O que faz? Pode namorar, agora está liberada, agora você tem maturidade. Menina, nem terminar o estudo não terminou ainda. Daqui a pouco aparece com um bucho do tamanho da... Não sei nem de quê, né? Tamanho da minha mulher. Quem que vai criar? A tonta da mãe. Vai ter que sustentar, ué. Não liberou? Não liberou para namorar? Então agora vai ter que arcar com as consequências. Vai ou não vai? Não adianta brigar com a menina. Vai brigar para quê? Você que liberou. Entende? Liberou, vai ter consequência. Uma hora ou outra. Vai ter. Pode esperar que vai ter. Então assim, nós precisamos ser, irmãos. Nós não temos que buscar afinidade com ninguém. Você não tem que ser o bonzinho diante de todo mundo.
tem pessoas que já saíram daqui da igreja por causa das coisas que eu já falei. Eu falei, irmão, ou você para de fazer esse negócio sujo, ou aqui você não dá para andar. Ou o irmão muda, ou não tem como. Entende? E nós não estamos aqui para puxar saco de ninguém. Nós não estamos aqui para bajular ninguém só porque tem dinheiro ou não tem. Nós estamos aqui para edificar a obra de Deus, irmãos. Se a pessoa quiser mudar e quiser algo sério com Deus, esse é o lugar. Mas se você não quer algo sério com Deus, é melhor você procurar outra igreja. É melhor. Pastor, não fala isso, pastor, você vai perder todos os membros. Irmãos, nós não estamos aqui para ganhar gente na marra. Está entendendo? Não estamos aqui para ganhar gente de tudo que é jeito. Se fosse assim, eu ia pagar, não é mais fácil pagar? Se for lá na minha igreja, eu te dou R$5 por culto. Não é mais fácil? Ia lotar aqui. 5 talvez não, mas dá uns 50. Eu trabalhava o mês inteiro, falava, vai lá que eu te dou 50. Ia ter uma igreja aqui lotada. Não é o alvo. Entende? O alvo não é só ter um amontoado de gente que não mudou, que não converteu. O alvo é ter irmãos que são antipas, que decidiram ir contra as coisas do mundo, que não decidem, que eles decidem agora mudar o tipo de negócio que ele faz. Se antes ele mentia, agora ele não vai mentir mais. Se antes ele enganava para ganhar vantagem, para levar vantagem, agora ele não vai fazer mais. Meu irmão, você pode ter certeza que se você for uma pessoa séria no seu trabalho, séria naquilo que você faz, você vai prosperar muito mais. Porque aquele que hoje você engana, amanhã vai te passar as pernas. Aquele que hoje você é fiel com ele, ele vai te admirar lá na frente. Às vezes você vai ganhar a pessoa pelo testemunho. Pelo testemunho. Depois que eu fiz isso com o meu chefe, que eu falei, não, eu não vejo vídeo pornô. Ele virou para mim e falou, você é um adolescente, como assim? Todo adolescente vê isso. Eu falei, eu decido não ver. O camarada estava perguntando depois que igreja que eu era. Começou a me admirar, começou a financiar para me fazer o seminário para ser pastor. Pagava, o cara incrédulo, pagava. Por que que pagou? Porque viu que era sério. Entende? Você tem que ser sério. Ou você é crente ou você não é. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro não, irmãos. Tem gente que fala, pastor, é porque eu não quero ter compromisso. Eu estou aqui só namorando a igreja. Não sei ainda se é o melhor de Deus. Meu irmão, pois quando Jesus voltar, ele vai te ver assim. Só como alguém que está aqui namorando a igreja. Não espere que naquele dia o Senhor vai olhar para você e falar, servo bom e fiel, que membro você é, hein? Forte, firme. Não, ele vai falar, e aí, namorado? Cansou? Vai para lá, então eu também cansei. Você não é digno. Entende? A forma como você olha para a igreja hoje é a forma como o Senhor vai te olhar também. O nível de compromisso que você tem com a igreja hoje é o nível de compromisso que Deus vai ter com você naquele dia. O nível de recompensa que você vai ter aqui hoje é aquilo que você faz na igreja, que você faz a obra de Deus. Que você faz para quê? Para avançar no reino de Deus. Mas se você não faz nada disso, não espere receber recompensa nenhuma naquele dia. Não espere. Não espere. Já vai ciente. Eu estou te falando aqui agora. Por isso que nós precisamos de homens e mulheres como esses aqui. Que a vida cristã não é somente no culto, no casamento, é na criação de filho, é no negócio, é na relação com os chefes, com os empregados, é na escola, é na vida social. Ele é crente em toda a área. Ele não é camaleão, que se adequa segundo o ambiente. Já viu como é que é camaleão? Está no lugar vermelhinho, que cor que ele fica? Vermelhinho. Não sei se fica vermelhinho. Fica. Está verde escuro, ele fica verde escuro. Está verde claro, fica verde claro. Está na escola, sou igual a eles. Estou no meio da bandidagem, sou bandido. Está no meio dos fumantes, fumo também. Trago uma, nossa, que isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi irmãos usar a Bíblia. Pastor, mas nós não estamos debaixo da graça? A Bíblia não fala que tudo posso em Deus que me fortalece? Então eu posso. Posso dar uma tragada, posso entrar no meio
do supermercado e roubar o que eu quiser, se eu tudo posso. Oh, Jesus. Vamos para o próximo, né? Verso de número 14. Vamos encerrar aqui, né? Apocalipse 2, verso 14. Olha o que diz. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Antes de saber o que é a doutrina de Balaão, eu tenho que te falar quem que é Balaão. Balaão é aquele camarada, você já ouviu falar na Bíblia que a mula falou? Teve um momento que uma mula falou? Adivinha quem que estava em cima da mula? Balaão. Aí você me pergunta, pastor, por que a bendita mula falou? Vou te explicar por que ela falou. Estava tendo lá o povo de Deus, que era o povo de Israel, estava no meio do deserto. E aí iria passar por uma terra ali dos midianitas. E aí o que acontece? O rei dos midianitas, ele se sentiu ameaçado pelo povo de Deus, falou, gente, esse povo se levantar contra nós, ele vai nos matar. O rei era Balaque. E aí Balaque, então, ficou sabendo que tinha um profeta chamado Balaão. Falou, chama Balaão e fala para ele vir aqui, para que ele possa amaldiçoar esse povo de Deus, para que eles saiam dessa terra. Só que preste atenção, ele tentou sabotar, subornar, falou, não, fala para ele que eu pago o dinheiro que ele quiser. Aí Balaão, corrupto, profeta de beira de esquina, o que fez? Falou, quanto é? Ah, tanto. Se é por esse valor aí, eu faço. Deus não está mandando não, mas eu faço. Pelo dinheiro eu faço. Aí o que acontece? No meio do caminho, ele estava indo para amaldiçoar o povo. Aí aparece um anjo com a espada desembainhada. Para quê? Para impedir ele de ir, para falar, rapaz, não fala isso não. Não amaldiçoa o povo de Deus. Aí o que acontece? Balaão não vê o anjo, só a mula. A mulinha viu o anjo com a espada desembainhada. Na hora que ela viu, o que ela fez? Tremeu as pernas e empacou. Já viu mula empacada? Amuado? Amuou. Pode bater, pode chicotear. Amuou. Aí ele pega e espanca a mula. Mete paulada na mula. Esporão na mula. Até que a mulinha levanta de novo. Coitadinha. Terceira vez. Está no meio de um corredor aqui estreito. Na hora que a mula olhou lá na frente, quem que está lá? O anjo com a espada desembainhada. Aqui não. E o Balaão não viu de novo. Mas a mula viu. O que a mula fez? Empacou de novo. Ele dá-lhe paulada na mula. Desce porrete na mula. Levanta, mula velha. E bate na coitada. Até que chega um momento que ele estava batendo tanto na mula, que o anjo, eu acho que ficou com dó. Ficou com dó. Falou, fala, minha filha. Fala, pode falar. Aí a mula olhou. Eu fico imaginando essa cena, né? Diz que a mula olhou para Balaão e falou, mas rapaz, mas o tanto que eu te sirvo, só porque eu empaquei essas 2 vezes, você desceu o porrete em mim? Para! Para de me bater! E a mula falou, ué, mas por que você está empacando? Olha o tamanho daquele anjo lá na frente, como é que não empaca? Aí diz que quando a mula falou isso, ele viu o anjo. Os olhos dele estavam como que cegos, não conseguia ver. Aí quando a mula falou, ele viu. Não é extraordinária a história dessa? Aí o que acontece? O anjo falou para Balaão, rapaz, não é para amaldiçoar o povo de Deus, não é. Mas mesmo assim ele foi lá, subiu o monte, tentou amaldiçoar. Quando ele ia falar, esse povo vai tudo morrer, não conseguia amaldiçoar. Falava, esse povo vai ser próspero. Só saía palavras de bênção. Aí quem estava aqui do lado, o Balaque, que era o rei, estava pagando, falando, rapaz, eu estou te pagando, não é para você falar isso não. Eu estou te pagando, é para você amaldiçoar. Ele, não, estou tentando. Vocês vão morrer. Morrer não, viver. E aí não saía a palavra de maldição.
Aí o que acontece? Balaão então tem uma ideia. E fala, ó Balaque, eu não posso amaldiçoar, não tem como. Eu posso tentar de tudo que é jeito, mas não está saindo maldição nenhuma, só sai bênção. Aí, falou, o que eu posso fazer? Aí ele deu um conselho. Falou, ó, pega aí as prostitutas do povo e põe lá no meio do povo de Deus, que eles vão se contaminar. E aí Deus mesmo vai derramar a ira sobre eles. O que acontece? Ele libera o povo ali, as mulheres, pega as mulheres mais bonitas, e o povo então começa a ter relações sexuais com o povo que não era permitido. Para você ter uma ideia, só por causa do conselho infernal de Balaão, mais de 24 mil pessoas morreram naquele dia. Mais de 24 mil. Tudo por quê? Por causa de um conselho. Aí o que nós vemos aqui? O que é a doutrina de Balaão? É aquela doutrina que faz tudo em troca do dinheiro. Até liberar uma palavra mentirosa, eu libero. Depende do quanto vai pagar. Esse é Balaão. Uma vez nós fomos fazer um projeto de evangelismo lá em Almas, aqui no Tocantins mesmo. E aí eu cheguei lá e a gente indo de porta em porta batendo. Irmãos, ó, nós viemos aqui para orar por você. Ei, pastor, hoje não. Hoje não. Hoje não. Rapaz, eu acho que nós somos em todas as casas. E tudo que a gente ouvia era, hoje não. Aí quando chegou em um lá, já finalzinho da tarde, começamos de manhãzinha, ninguém nos quis receber. Aí um falou, hoje não. Eu falei, por que hoje não? Já estava meio irado, né? Por que hoje não? Que dia é que vai ser então? Não, pastor, é porque... Aí eu falei, não, é porque toda casa que eu vou, o povo só fala isso, hoje não, que dia que vai ser? Marca aí, vamos marcar então. Não, é porque não saiu o pagamento. Eu falei, o que tem a ver o pagamento com eu orar na sua casa? Ele falou, não, é porque os pastores daqui cobram. Para eles virem orar na minha casa, eles têm que receber uma oferta. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, não, eu não vou cobrar de você não. Aí no outro dia tivemos que ir em todas as casas. Eu falei, não é de graça, não precisa cobrar. Todo mundo recebeu oração. Por quê? Por causa da doutrina de Balaão. Aqui mesmo em Guaraí, os irmãos esses tempos falaram para mim, falaram, pastor, tem uma irmã ali, está querendo receber uma visita, está perguntando quanto que o senhor cobra para ir lá. Eu falei, quanto que eu cobro? Se ela quiser, eu pago. Para ir lá na casa dela. Não, não cobro nada não. A pessoa ficou assim, uai, mas como assim não cobra? Eu falei, meu Deus, tem pastor que cobra? Tem que dar o dinheiro. Se não der, não vem não. Eu falei, meu Deus, é fazer a obra porque baseado só no dinheiro. Balaão. Irmãos, eu vou te falar a sinceridade aqui. Se fosse para eu ganhar dinheiro, eu não era pastor. Não era. Vou falar para você, se você quer ser pastor para ganhar dinheiro, você tem que mudar o seu pensamento. Não dá dinheiro, entende? Não vai ganhar dinheiro nenhum. Vai ter que gastar o que você tem. Muitas vezes. Então o que é a obra de Balaão? É essa. É profetizar o que a pessoa quer. Basta pagar. O erro de Balaão. Qual que é o erro? É o erro de achar que Deus está irado com o povo. E porque Deus está irado, então eu posso orar amaldiçoando. Meu irmão, a igreja pode ser a pior que seja. Nós não deveríamos falar mal de nenhuma. Que o centro é Cristo. Se o centro é Jesus Cristo, você não deveria falar mal de igreja nenhuma. Porque quando você fala mal da igreja, você está falando mal daquilo que Deus mais ama nessa terra. Está entendendo? Então fala assim para o seu irmão, meu irmão, não fale mal de mim. Porque eu sou a igreja. Quando você pensar em falar mal de mim, pensa duas vezes, meu filho. Cuidado para o anjo com a espada desembanhada não aparecer lá. E o cachorro começar a falar. Não fala mal do pastor. Cachorrão lá que você tem, o pitbull. Não fale. Cuidado. Então aqui já virou doutrina. A doutrina de Balaão era essa. É o incentivo de casar a igreja com o mundo. De incentivar as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. E, para encerrar, eu quero que você fique de pé, eu quero falar a recompensa
da igreja. Qual é a recompensa que Deus tem para essa igreja? Versículo 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem duas recompensas aqui para o vencedor nessa igreja. O maná escondido. O que é o maná escondido? No Antigo Testamento havia um lugar chamado Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança havia a presença de Deus. E havia um maná ali, naquele lugar. Uma espécie de pão. E somente alguns dos sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Mas poucos tinham a ousadia de ir lá comer do maná. Então o maná escondido aponta para quê? Para aqueles que têm intimidade com Deus. Então quando o Senhor fala, dar-te-ei do maná escondido, Ele está falando o quê? Eu vou te dar intimidade. Você vai ser achegado de mim. As pessoas talvez podem te odiar, porque às vezes você vai ser Antipas lá no seu trabalho, lá na sua escola, mas eu serei íntimo seu. Você pode ser o mais humilhado dentre os homens, mas eu vou te honrar naquele dia. Você pode ser o mais pobre dentre os homens, mas naquele dia eu falo-ei rico diante da minha presença. É esse o Senhor, essa é a promessa. A outra promessa é o quê? É a promessa da pedrinha branca, que dar-te-ei uma pedrinha branca com um novo nome. Naquela época, para nós entendermos o que significa essa pedrinha branca, nós temos que saber o que ela representa naquela época, o que ela representava. Elas eram usadas por um júri, normalmente, quando ia condenar ou iria libertar alguém, eles usavam uma pedrinha branca para liberar, para dizer que aquela pessoa não tinha culpa. Mas quando elas mostravam uma pedrinha preta, isso dizia o quê? Que aquela pessoa estaria condenada. Isso nos fala o quê? Que diante de Deus, a pedra escura, a pedra negra, nós não vamos ver mais. Porque o Senhor não olha para nós com um olhar de condenação. Ele olha para você e fala, você é livre. Eu estou te dando essa pedrinha branca aqui para você entender que você é livre. Quantos são livres aqui? Diga aleluia. Mas não só isso. Essas pedras brancas também eram usadas como medalhas para aqueles que eram vencedores. Isso nos fala de quê? Que aqueles que vão receber a pedra branca naquele dia são aqueles que venceram, que prevaleceram até o final. Também eram usadas essas pedras como bilhetes para a entrada de festas, de banquetes. A Bíblia diz que o Senhor vai dar uma festa chamada as bodas do Cordeiro. E naquele dia só vai entrar quem tiver com a sua pedrinha branca. Vai ser o acesso, vai ser o convite para nós entrarmos. Isso é o que eles tinham costume naquele tempo. Essas pedras eram entregues aos escravos. Quando eles recebiam a carta ali de alforria, dizendo que eles eram livres, eles recebiam também naquela época essa pedrinha branca como a comprovação de que agora eles não são mais cidadãos escravos, eles são cidadãos livres. Isso nos fala de quê para nós hoje, pastor? Que antes nós éramos escravos, mas quando nós formos vencedores, o Senhor vai nos dar essa pedrinha e vai falar, você é livre, você não é mais escravo do diabo, você é livre, você agora é um cidadão dos céus. Ninguém diz amém? Quem quer o maná escondido aí, diga aleluia. Quem quer essa pedrinha branca, diga glória a Deus. Meu irmão, há uma recompensa em cada uma dessas igrejas. Eu já falei da obra dos Nicolaítas nos cultos passados, não preciso falar de novo. Mas se tem algo que o Senhor abomina, se chama idolatria
e prostituição. Duas coisas que o Senhor abomina. E foi justamente isso que Balaão incentivou Balaque a fazer. Põe as prostitutas lá, que eles vão se envolver com elas. E quando eles se envolverem com elas, tiverem filhos, os deuses que aquelas prostitutas adoram, eles também vão adorar. Essa foi a estratégia maligna para destruir o povo de Deus naquela época. E muitas vezes é a estratégia maligna para destruir você hoje também. As misturas do mundo, achar que as coisas é tudo normal, é tudo comum, é tudo do mesmo jeito. Meu irmão, a Bíblia diz que as trevas não podem se misturar com a luz. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. Nós vamos falar para o Senhor. Aqui tem só um elogio. Que por mais que eles estavam implantados no lugar onde era o trono do diabo, o trono de Satanás, eles não negaram o nome de Jesus. Eles não negaram a sua fé. Quantos irmãos às vezes negam a fé, sem ao menos dizer que são cristãos, não conseguem dizer que são seguidores de Jesus, não conseguem dizer para ninguém que eles servem a Deus. Meu irmão, não tenha vergonha do Senhor, não negue ao Senhor, não negue a sua fé. Amém? Põe a mão no seu coração. Nós vamos cantar aquela canção mais uma vez, Maravilhoso Conselheiro, e você vai falar para o Senhor: Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te engrandecemos neste lugar. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a vida de cada irmão que está aqui, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, escreve o nosso nome, Senhor, no teu livro. Oh Deus, dá-nos a recompensa da intimidade. Nós queremos comer, ó Deus, da tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, livra-nos de vivermos, ó Deus, das doutrinas de Balaão. Livra-nos, ó Deus, de vivermos da doutrina dos nicolaítas. Nós queremos ser antipas, nós queremos ir contra, ó Deus, aquilo que o mundo tenta, ó Deus, influenciar. Oh Espírito Santo de Deus, ensina-nos, mostra-nos, ó Deus, a recompensa dos vencedores. Nós queremos servir a Ti, cumprir a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Oh, levante suas mãos. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.